Então, pessoal, estou aqui mais uma vez com a Márcia para falarmos do ponto D, que foi o que vocês escolheram, é o nosso terceiro presente, que tem a ver com horizontalizar a educação, ou seja, nós acreditamos numa educação positiva, em que as crianças têm direito a compreender as consequências que lhes são atribuídas, em compreender o porquê que não podem fazer determinada coisa, mas isso não significa chegar a um ponto em que temos que explicar tudo e todos os nãos e pôr-nos no mesmo lugar que eles e descer ao lugar deles e ficar ali a explicar tudo, porque acabamos por lhes tirar um bocado do direito deles de serem crianças, ou não? Claro. Concordo. Estava aqui uma coisinha. Uma coisinha a incomodar. Sem dúvida, então aqui é uma questão, essa parte da horizontalização, não é? Dessa palavra que tu dizes, no sentido de estarmos... Parece uma contradição estar a dizer, não pode ser uma relação horizontal quando estás a falar de igual valor. Mas são duas coisas distintas, não é? Exato. Porque uma coisa é termos todos igual valor, temos todos o mesmo direito de ser respeitados, de sermos quem somos, não é? De vivermos as nossas emoções, pronto, essa parte toda. Respeitar o ser humano, respeitar, não é? O ser humano seja em si, adulto ou criança. Independentemente da idade que ele tem. E uma coisa é essa parte da horizontalização. Por quê? Porque a criança precisa de uma figura de autoridade. E aqui, tipo assim, aí a autoridade, então queres dizer que vais bater na criança e vais dizer... E abrir os olhos. E abrir os olhos, és um ditador, nada disto, não é? E é importante também desmistificar essa palavra da autoridade. Porque a criança precisa dessa figura que é segura, que sabe o que está a dizer, que sabe para onde que quer ir, que é assertiva, não é? Que é assertiva, que sabe porque está a fazer o que está a fazer, não é? Mas não tem que explicar tudo à criança, porque, como tu disseste, a criança precisa de ser criança. E aqui não se trata de não descer ao nível da criança, não se trata disso, é na realidade enaltecer o nível da criança, porque ela precisa de ser criança, não é? Mas uma coisa é empatizar com a criança, como tu muitas vezes explicas, em que eu percebo o que é que estás a sentir e que querias muito este brinquedo ou querias muito ir ao parque. Outra coisa é colocá-la num lugar, é tirá-la de brincar para sentar e explicar as nossas razões todas para fazer determinada coisa, não, exatamente, isso não faz sentido nenhum, porque, em primeiro lugar, mais uma vez, vou diferenciar, não é? Os primeiros 7 anos de vida, sobretudo, a criança precisa de brincar, ela aprende através da brincadeira, aprende através da experiência, estou a fazer isso porque mete as mãos na massa, não é? Literalmente, não é? Aprende a motricidade fina, toda uma série de coisas que a criança está no corpo, não está na cabeça, não está no sentir, aprende através do corpo. Portanto, se eu vou tirar a criança disto para explicar, para levar para a racionalidade, que às vezes as pessoas dizem assim, ela está a fazer de propósito, como é que ela pode não perceber isto? Aí a criança precisa de entender, ok, eu posso confiar no adulto. E quando eu digo eu posso confiar no adulto, porque o adulto sabe empatizar, mas o adulto também sabe dizer não. Mas por que não? Porque eu disse que agora é não. Eu estou-me a lembrar de um exemplo quando as minhas filhas eram mais pequenas, congelados, não é? Italiano, obviamente. Deixa-me só em relação a essa frase que tu disseste. Não porque agora é não, é quando a explicação desse não é demasiado complexa, não é? Porque devemos sempre tentar explicar esse não ou não. Depende da situação, depende do contexto também, depende de muito... Exato, se estivermos em frente, se calhar, a não sei quantas pessoas, pronto, às vezes há um não, porque não, depois eu explico. Não, depois eu explico, depois falamos sobre isso, não é? Exato. Depende, não é? Claro que não estou com isso a dizer eu é aqui que mando e tu não sabes. Era isso que eu queria distinguir, pronto, não porque eu é que mando, não é bem isto, não é? Mas estava-te a dar o exemplo do gelado, porque acho que pode explicar um bocadinho isto. Porque, por exemplo, as minhas filhas assim, mas eu quero um gelado, não é? E eu dizia assim, não, agora não vamos comer um gelado. Mas os outros todos estão a comer. Mas isso são os outros todos, não é? Então aqui, se eu entro pela lógica, posso começar a dizer, não, porque agora são X horas e não sei o quê, mas então porque é que os outros, percebes? Se entramos pela lógica, não saímos daí, não é? Então a criança às vezes pode se sentir segura nesse não, porque eu acho que neste momento é o não,
E tu tens que também confiar em mim enquanto cuidador, enquanto pessoa que sabe o que está a fazer. Sim. E é por isso que eu acho que é diferente essa figura da autoridade com o autoritarismo, Sim. não é? Porque o autoritarismo precisa de usar o seu poder de uma forma disfuncional, não é? É como quem diz, quem manda aqui sou eu, claro. E ponto final. Exato. E aqui eu não estou a dizer isto, estou apenas a dizer que a criança precisa de uma pessoa de referência que sabe o que está a fazer. Então eu posso dizer, em vez de dizer não porque eu é que mando, posso dizer não porque eu sei que isto é o melhor para ti neste momento. Por exemplo. Okay. Sim, sim. E também posso estar a transmitir, de uma forma até inconsciente, não preciso de dizer, podes confiar em mim. Okay. Eu sei o que eu estou a fazer, boa. não é? Sim. Eu sei o que estou a fazer. Confia na mãe, não é? Confia no pai, confia no professor. Tipo, eu sei o que estou a fazer. Podes, se calhar, não perceber nesse exato momento, mas se calhar depois vais perceber. Está bem, mas se for, por exemplo, o meu sobrinho que vai fazer 4 anos, há muita coisa que eu lhe consigo explicar até. Sim. Neste momento, olha, não vamos poder fazer isto agora vamos tomar banho, sei lá. Sim. Há coisas que são... Sim. Mas há nãos que não dá para dizer confia em mim. Tens um exemplo sobre Ele não isso? vai entender, sei lá. Mas, por exemplo, imagina, a criança agora já não está na hora de ver televisão, porque é importante que tu durmas, não é? Sim. Tu, claro que lhe podes dizer, o teu corpo precisa, porque tu estás a crescer e precisa de descanso, porque quando tu dormes que o corpo está todo a desenvolver-se, não é? Então, mais baixos somos, não é? Como a minha filha diz que diz que as crianças não são pequenas, são baixas. Exato. Mais baixos somos e mais horas de sono precisamos. Tu podes até explicar isso, mas uma criança de 4 anos vai entender que é, não é? Não vai perceber, claro que sim, então vamos desligar. Já estamos atrasados, não é? Senão, sei lá, as minhas pernas não vão crescer muito. Claro que não vai fazer isso, não é? Porque eles vivem, e está certo assim, no presente. Exato. Porque tem a parte do cérebro, como já falámos, não é, nos shots anteriores, que a parte do córtex pré-frontal, que é a parte racional, é a parte que consegue analisar, é a parte que consegue pensar, só fica pronta aos 25 anos. E na primeira fase, na primeira infância, que são os primeiros 7 anos, essa parte está mesmo a todo o corpo a formar-se. São os dentes de leite que nascem e caem, são as pernas que ganham comprimento, capacidade de andar, de correr, de saltar, não é? Uma criança, antes de aprender, antes de sentir que está a saltar, ela acha que está a saltar. Não sei se aconteceu isso quando eu sou, tia, olha só. E faz isto e não se mexe, não é? Do mesmo lugar. Porquê? Porque racionalmente eles funcionam de uma outra forma. Por isso que eu ter que explicar continuamente, portanto, horizontalizar e fazer uma coisa, não faz sentido. E uma coisa também de horizontalizar, por exemplo, sobre o facto de ir dormir. Eu posso, por exemplo, as minhas filhas dizem assim, mas não é justo. Tu agora ficas acordada a ver, sei lá, um filme ou a fazer o que quer que seja, e porquê que nós temos que ir dormir? Porque somos diferentes, porque eu tenho a idade que tenho, porque eu sou a mãe e tu és a criança e tu tens necessidades diferentes das minhas. Nesse aspecto que eles precisam de confiar. Claro que eu sempre cultivei isto e as minhas filhas claro, dizem isso. Claro. Não é justo. Exato. Tu agora vais fazer isto e nós não podemos fazê-lo. Pois não, porque eu sou adulta e tu não és ainda adulta, não é? Então, e tens necessidades diferentes que precisam ser respeitadas. Então, tens algum exemplo específico para dar às pessoas do que seria a educação positiva em que nós acreditamos, em que até damos uma explicação porque é sensato, e o horizontalizar essa relação, ou seja, que consequências é que isso tem? Um exemplo específico, porque então as pessoas aqui vão perguntar, ok, então mas vocês dizem que, ok, deve haver nãos, só que devem alguns, a grande maioria deve ser explicada, deve ser empatizada com a criança, e agora estão a dizer que não devemos horizontalizar a coisa, fica aqui uma coisa... Meia estranha, estás a dizer. Então, não sei se é o exemplo que estava a dizer há pouco mesmo, do facto de eu, ok, agora você... E aconteceu ontem, não é? Por exemplo, isso é uma coisa que está fresca, dizer assim, agora vou ver um episódio daquela série que eu quero ver. Não é justo, eu também quero ver aquela série, não sei porque é que vais tu a ver aquela série e nós temos que ir dormir, não é? Porque eu tenho uma capacidade diferente, tenho necessidades diferentes no meu corpo e tu não, e eu sou responsável para ti, não é? E aqui uma coisa, estavas a dizer, escapou-me, espera aí, que nessa horizontalização já veio,
há um risco aqui muito grande que pode acontecer. É que de repente, se eu me ponho horizontal, a criança torna-se como se fosse ela responsável de mim também. Sim. E isso não pode acontecer. Eu sou o cuidador, eu é que sei o que é melhor para ela, não é? Ela não vai ter que cuidar de mim, porque senão de repente está aqui uma grande confusão em quem é que tem o leme, não é? Como se fosse um barco, não é? Quem tem o timão, para onde é que vamos? A criança precisa que esteja alguém que sabe para onde o barco está a ir. Percebes? Dá-lhe segurança isso. Mas isso é muito fácil de... Como é que eu te explicar? É muito fácil de falhar nessa situação. Por exemplo, imagina, eu dou confiança aos meus alunos, total, para que percebam que eu também erro, que há coisas que eu não sei, que também eu tenho dúvidas. Que bom, isso. Exato. Que isso faz de ti um bom capitão. Exato. Porque é aqui que está a diferença entre a autoridade e o autoritarismo. Porque o autoritarismo, quem se move guiado pelo autoritarismo, não admite falhas, Exato. Não é? Para si próprio. Sim. Dizer assim, não, eu estou certo. Porquê? Porque na realidade não tem uma força intrínseca de empoderamento pessoal, de autoestima, Exato. de autoconfiança. E então vai procurar isto metendo o poder pela autoridade, mas disfuncional, metendo o meu poder, quem manda aqui sou eu, sobre os filhos. Nem tens direito de Nem tens direito. Um erro, Exatamente, eu não errei, eu fiz de propósito. Há muitos adultos que fazem isso. Porquê? Sim. Porque na realidade está aqui por baixo uma grande insegurança. Exato. Percebes? Um adulto que diga assim, sim, exatamente, eu errei. Quantas vezes eu faço isso com as minhas filhas? O pedir desculpa às minhas filhas, a dizer, realmente, não te vi realmente falei-te mal, realmente não foi a melhor forma como eu disse isso ou como fiz aquilo. Estamos a aprender todos. Isso não é orientalização. Sim, mas isso pode fazê-los horizontalizar a coisa e achar que tem o leme. E era isto que eu te ia explicar. Eu tenho esta vontade com os meus alunos, nós falamos sobre tudo, abertamente, e chega uma altura da minha vida em que eles já estão nas fichas de avaliação que eu faço para eles em busca de um erro. Aqui não tens parágrafo, aqui era uma vírgula, aqui, sabes? Okay. Sim. E apontar-te a ti obviamente que eu recebo aquilo de uma forma muito positiva, muito obrigada por me teres dito, olha, realmente não reparei, mas às tantas, lá está, cais ali numa coisa em que somos todos iguais e na verdade não somos, não é? Eu sou o adulto e eles são as crianças. Então Joana, é muito fácil cair aqui numa coisa. Perder isso. Sim. Por isso é que aqui tem que ser trabalhado, para ter uma autoridade, ser uma autoridade saudável, tem que ser trabalhado esse empoderamento pessoal do próprio adulto, no sentido de se conhecer bem, de ter essa parte da autoestima bem cuidada, porque o reconhecimento ou o que quer que seja não vem da criança para comigo. Claro. Eu sei o que eu estou a fazer. Claro que às vezes não sei, claro que às vezes erro, claro que às vezes, como tu disseste, acho eu no outro shot ou neste, já não me lembro, nós estamos sempre a fazer o melhor que podemos, não é? Mas é preciso ter claro que eu preciso de saber para onde estou a ir e a criança precisa de sentir isto. Ter essa noção. Não é? Portanto, eu percebo, pois a criança claro que desafia, não é? Mas eu também sinto que a criança desafia até onde nós deixamos entrar. Claro. E para aquilo que eu te conheço, eu sei que tu sabes pôr depois o teu limite. Portanto, não estou a ver que tu estejas com os teus alunos uma relação horizontal, não é? Os alunos reconhecem-te valor e reconhecem-te autoridade, certo? Sim. Certo. Ok. Então, fundamentalmente resumindo, em suma, explicamos realmente o que é possível explicar, mas tem que haver realmente momentos em que, ao longo do tempo e até a esse momento, fomos dando a confiança à criança de que deve e pode confiar em nós como alguém que os conduz e, portanto, há momentos em que não há uma explicação. Sim, há momentos que é o melhor para ti, ponto. É o melhor que há para ti. Por exemplo, sobretudo quando há uma criança, imagina, estás num supermercado que a criança está a fazer uma grande birra porque quer levar qualquer coisa do supermercado. Aí então é totalmente inútil eu perder um segundo a explicar porque é que estou a fazer o que estou a fazer. Porque a criança não está a ouvir, mas posso empatizar.
Claro. Percebes? É isso, mas Claro, eu sei o que eu estou a fazer. gostarias muito de Eu levar sei este que brinco, gostarias é de mesmo levar, giro. exatamente. Sei que estás com muita raiva e não sei o quê, mas agora não vamos levar e vamos embora. Essa é autoridade, isso não é Ok. horizontalização. Sim. Percebes? Aí seria. E havia. Já conheci uma situação de uma mãe que explicava, numa situação dessas, porque a mãe não tem dinheiro, porque a mãe trabalha Imagina. muito e não recebe o suficiente, porque já isso. estou a comprar o fiambre e não pode. Isso é que é horizontalizar, e não é? é tirar o direito à infância às crianças. Exato, pronto. Percebes? Ah, boa, conseguimos explicar assim. Boa. Acho que está, não está? Sim. Está explicado. E então? Então? Somos todos filhos da nossa infância.